resolvi usar uma técnica com o giz pastel. Eu fiz uma flor de hibisco para ser minha protagonista hoje. Eu peguei e tirei o excesso com limpa-tipos, né? Porque às vezes o grafite ele acaba deixando um resquício e se mesclando junto com o giz. O giz que eu escolhi hoje para fazer esse desenho foi o da Pentel. Eu tenho um motivo muito específico para estar escolhendo esse giz, que eu vou explicar mais tarde. E a minha queridinha vela, que vai ser a protagonista também hoje desta técnica. Bom, a técnica não é muito complexa não, você só pega o seu giz e aproxima da vela. O certo seria que ela amoleceria e ficaria ainda mais com aquela textura do óleo sobre tela, né? Que é aquela tinta em bisnaga, enfim, que demora para secar. E como elas se assemelham muito, seria interessante que funcionasse, né? Mas alguma coisa, ou eu fiz errado, eu não sei, não parecia uma coisa muito difícil quando eu tava procurando para aprender a fazer, né? Que você só aproximaria e ele ficaria mais mole. Mas a única coisa que aconteceu com o meu foi que ele ficou preto, né? Eu acho que eu não lembro agora se eu testei com outras coisas, eu vou ver depois, mas com esse amarelo ele só ficou preto e ele acabou manchando, eu vi que ficou bem feio. Aí eu comecei a refletir, tipo, será que eu paro? Será que eu cancelo esse desenho? Vou fingir que ele nunca existiu. Só que daí, se eu ficar fugindo desses desenhos que dão totalmente errado, muitas vezes eu não vou aprender nada com isso, né? Então eu pensei assim, eu vou continuar, eu vou tentar mesclar de outras formas. Eu sei que entre si, algumas vezes é sim bem mais fácil você mesclar as cores, né? Então eu nem tentei mais aproximar o giz da vela, porque eu sabia que eu só ia queimar ela e o desenho ia ficar uma porcaria, né? Então eu acabei pegando umas cores, né? Como a flor de hibisco ela tem um degradê muito, muito lindo, eu peguei algumas cores que vão ornar e ficar mais bonitinho. Então, como ela é uma flor amarela, né? Tem que ter o amarelo, tem que ter o laranja. Aí, quando você vai aproximando do miolinho, ela vai ficando com cores mais fortes, né? Então tem a presença desse rosa bebê que eu tava usando, né? Em alguns momentos eu tentei mesclar umas com as outras, mas não deu muito certo ali, como deu pra ver na pétala de baixo. Ele sobrepõe de um jeito tão feio assim que não dá nem pra mesclar direito, né? Mas por sorte esse meu vermelho ele tava com uma textura assim mais aveludada, que é bem a textura do giz pastel oleoso. Eu tentei misturar com o meu dedo, assim, eu falei miseravelmente, porque em vez deles se misturarem, eles seriam no meu dedo, então o meu dedo ficou com mais pigmento do que o papel de vez em quando. E eu fiquei um pouquinho frustrada porque eu sentia que eu tava fazendo de alguma forma, tipo, eu não tava fazendo alguma coisa certa, não sabia se eu era o problema, se o giz era o problema. Só que já tem um tempo que eu tenho percebido que esse giz tá bem ruim, porque eu gosto de ver bastante vídeos de desenhos, né, de arte, enfim. E eu tenho acompanhado um tipo específico de giz que tá sendo assim, eu tô apaixonada por ele no momento, que é o giz da Gallery. E esse giz, gente, assim, quando você vê a pessoa misturando, ela pega um papel higiênico, acho que é um papel higiênico com guardanapo, ele mistura muito, muito, muito bem. E eu tentei com cotonete, saiu totalmente no cotonete. Eu já tentei com o meu dedo, saiu no meu dedo, eu não sei se, acho que é gordura do dedo, não sei, enfim, acabou tirando, fiquei bem frustrada. Aí eu tentei mesclar de novo, até com o próprio giz, ele é bem ruim. Aí o giz da Gallery não fica resquício, não fica marca. Esse giz da Pentel, quando eu tô pintando, ele além de deixar marca no papel, tipo o rastro que você passou, ele sai. Então eu acho que dificulta um pouquinho mais eu mesclar ele. Como ele é muito velho, eu não sei se tem um... Ele diz que a validade é indeterminada, mas eu acho que ainda que seja indeterminada, ela influencia muito na qualidade dele, porque ele acabou ficando seco de alguma forma. Eu acho que ele já deveria ter sido tudo consumido, né? Que daí ele teria uma melhor qualidade. Eu acho que isso pode sim ter influenciado. Eu vou fazer alguns testes ainda antes de desistir dele, mas eu tenho um objetivo claro, que com ele eu vou usar para estudar. Então eu vou fazer desenhos que talvez não fiquem tão bonitos visualmente falando, né, mas que pelo menos eu use eles para alguma coisa, que eles sirvam para algo, né, porque eu não simplesmente não vou pegar e jogar fora. Mas em diversos momentos eu testei de novo para tentar mesclar com o meu dedo, deu errado, o meu dedo ficou bem mais com pigmento do que o próprio papel, ele ficou todo laranjado. Aí eu acabei limpando, porque senão eu ia manchar outras partes do desenho, acho que não era o meu objetivo, né, acho que o meu objetivo era estragar o menos possível, só que quando chegou no final eu percebi que ele não ficou tão ruim assim não. Então eu ficar insistindo no processo, de fato, você tem que acreditar muito, mas muito nesse processo, porque você às vezes não sabe pra onde que tá indo, você não tem certeza se ele vai ficar legal ou não. Eu até nesse momento tinha pegado o giz da Cis
e feito um teste por trás. Mas daí eu pensei, não, vou continuar com esse mesmo, porque se eu ficar mesclando outras marcas, tentei de novo, né, colocar o giz no fogo, mas não deu certo. Chegou um momento que meu giz até quebrou, eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo errado? Mas eu fui tentando, eu acho que tem um momento que eu mesclei e deu certo com o próprio giz, porque com o dedo não tava indo, né? Por mais que eu veja esses vídeos, eu não assisto muito por uma questão de aprendizado, mas uma questão de passatempo. E aí, se eu vejo uma coisa que é útil pra mim, eu acabo usando e acaba sendo muito bom, porque eu não tenho tanto tempo disponível, né? Então, os meus momentos de aprendizado são os meus momentos de prática, né? Então, como ele é pra ser um hobby mais simples, eu também não fiquei complexificando muito, não. Mas como eu queria que ficasse um pouquinho mais bonitinho, eu acabei usando um giz mais escuro, que foi uma péssima ideia, porque não deu certo, ele não mesclou. Além de ele tirar um pouco daquele pigmento que tava ali, ele ficou bem feio. Aí eu só passei o vermelho de novo, mas deixei assim porque ele já tava no papel, né? Aí essa partezinha rosa do meinho é o miolinho, porque o miolinho ele dá bastante destaque, ele deixa bem bonito o centro da nossa flor de hibisco, porque as características que mais são marcantes são esses detalhes pequenininhos que ela tem, né? Então, acho que a cor ainda que é mais útil das cores que eu usei é o vermelho, porque ele tá bem macio, então tá bem fácil de manusear ainda. Eu acho que essas cores mais escuras, elas têm essa tendência a terem um pigmento melhor, porque eu noto que essas cores mais claras, elas estão bem difíceis de salvar, principalmente a cor do fundo, né, que nem chegou. Mas assim, eu já vou adiantar que eu não me esforcei para deixá-la bonita, porque eu já entendi que o giz em si não tava legal daquele jeito, né? Mas enfim. Eu acho que esse foi o momento exato que eu senti que eu conseguiria salvar esse desenho, porque eu olhando ele agora, nossa, ele quebrou de tão seco que tava. Eu resolvi até tirar o pacotinho e ficou desse jeito mesmo. E eu senti que eu conseguiria salvar esse desenho nesse momento, porque eu senti que o rosa ele conseguiu dar uma mesclada no vermelho e não ficou uma coisa muito feia. Eu vou dizer feia porque todos esses traços vermelhos, eles estão muito marcados, então eles não estão homogêneos. Aí quando eu passei o rosinha, ele deu uma mescladinha e parece que fez sentido. Eu ainda tenho muitas críticas com esse desenho, só que eu recebi alguns elogios e fiquei pensando, será que eu não tô me cobrando demais? Porque ele ficou bonito, só que eu tenho um olhar muito crítico, então eu, em vez de falar assim, poxa vida, apesar de tudo, ele ainda ficou legal, né? Porque as condições do material, da folha, tudo influencia, né? Não vou
Claro, eu não vou tirar o peso de que talvez eu seja ruim em algumas partes, ou não também, mas que isso acabou ajudando muito, muito pra deixar ele um pouco menos pior do que ele tava, né? Aí eu acabei passando de novo algumas outras cores pra tentar dar uma melhorada. Eu fiz o miolinho foi um pouco mais difícil porque ele tem, tipo, bolinhas como se fossem um pólenzinho. E eu não consegui destacar elas tão bem quanto eu gostaria. Mas ficou perceptível que era um miolinho, né? Que ele existe e ele está ali. Então eu fiquei dando alguns retoques finais ainda ali na flor. Eu achei até que ia ter mais alguns detalhes, mas ela é um pouco mais simples, né? É mais a questão de você colocar as cores e deixar que elas fiquem um pouco mais homogêneas. Eu acho que foi a pior parte, porque o giz branco, ele é pra dar um toque de luz, mas ele tava tão seco que eu nem consegui fazer a técnica, porque a técnica consistia em você pegar uma espátula. Eu não tenho espátula, eu percebi que eu não tenho muitos materiais que eu precisava ter, mas eu acho que isso nem influenciou. Mas eu tentei deixar ela do jeitinho certo, e ela é muito seca, eu não consegui fazer a técnica, então era você pegar um pedacinho dela e marcar ele no desenho para ele fazer os pontos de luz, mas eu não consegui usar. Aí eu pensei assim, beleza, eu vou usar do jeito que eu consigo, que é com o giz normal. Então eu fiz essas linhas, elas ficaram um pouco... Não, eu vou dar um crédito para elas não ficaram tão ruins não, mas do jeito que eu gostaria de ter feito não era dessa maneira, né? Mas eu acabei gostando do jeito que ficou. E eu vou tentar com o meu giz da Cis pra ver se eu consigo fazer isso, porque eu fiquei muito curiosa. Porque nos vídeos que eu assistia era muito simples, tipo, eles só pegavam... Ele é muito oleoso. Só pegavam um pedacinho e conseguiam fazer. Aí eu percebi que, de fato, ele já passou do tempo de vida dele e eu só fiz daquele jeito que eu pude. E a cor de fundo que eu acabei escolhendo depois é um azul marinho bem forte. E foi nele que eu percebi que realmente ele não tá ficando exatamente da maneira, porque ele tá muito seco, né? Só que também, quando chegou um ponto do desenho, mais pro final, que eu percebi que a maneira que eu aplico a força no papel também influencia. Porque em algumas partes eu apertei mais o giz no papel, e em outras nem tanto. Só que nas partes que eu apertei, eu não sei se foi por conta dessa fricção do papel, que ele tapou um pouquinho mais essas marquinhas, que vocês vão ver que tá bem perceptível. E eu falei assim, eu vou criar uma textura diferente. Então, se ele tá dessa maneira, eu vou deixar dessa maneira, e essa vai ser a textura dele, tá tudo bem, né? Tipo, vai ser a marca dele registrada, que ele deixa marquinhas no papel sim, não tem problema, né? Ele marca bastante a direção que você tá usando, a maneira como você tá segurando. Chegou um momento assim, até que cansou a minha mão de tanto que o papel é grande, né? Eu esqueci que eu uso diversos sketchbooks e eu esqueço como eles são diferentes de tamanho. E eu acabei tendo que usar bem mais da força, mas eu gostei porque essa cor escura acabou destacando muito das outras cores. E eu acho que deixou muito em evidência exatamente aquilo que eu gostaria, né? Que é o desenho da flor. Mas aí eu acabei usando várias direções. Eu sei que quando a gente vai pintar, pelo menos o fundo, seria interessante que a gente usasse só uma direção para que não ficasse tão perceptível a marca do lápis de cor. Eu lembro que isso eu aprendi no fundamental, na verdade, assim, que você não deve ficar usando várias direções, mas eu pensei assim, poxa, já não tá tão bom, né? Então não tem por que ficar inventando tanta moda, né? Mas eu gostei, assim, foi bem terapêutico fazer esse desenho em algumas partes, e ainda mais no final, quando você percebe que se você acredita no processo, realmente dá certo, porque eu acho que foi a única coisa que me sustentou nesse desenho, foi acreditar no processo. Mas eu acabei gostando bastante, né, de gravar, de desenhar ele em si, mas eu sempre me cobro, acho que não tem como eu falar assim, não se cobre, porque eu mesma não vou estar nem seguindo esse meu conselho. Mas eu acho que para as próximas eu posso tentar coisas diferentes e ver como que ele funciona de acordo. Mas em algumas partes, como ali embaixo, eu apertei um pouco mais, eu senti que ele ficou mais bonito quando eu apertei, porque daí ficou um pouquinho mais homogêneo. Daí nas partes mais ruins que eu fiz ali, tentei dar uma melhorada. Só que daí ficou perceptível as partes que eu apertei e as que eu não apertei. Mas enfim, é uma característica pessoal do desenho, eu acho que deu um charme pra ele.
me faz muita sujeira, ainda mais que a mesa é preta. Se vocês forem reparar, todas as marquinhas. E é uma coisa engraçada, porque com aquele giz da Gallery que eu falei antes, ele não fica assim. Ele nem sai resquícios, não saem borrões assim. Coisa que esse aí, tipo, só de você passar ele já cria várias sujeirinhas que você tem que ficar tirando, assim. Mas a grosso modo ele ficou muito fofinho. Eu passei também